Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada, hoje, 20 de fevereiro de 2024, Deuteronômio 1. Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto que fica a leste do Rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do Rio Jordão, perto da cidade de Suf. De um lado ficava a cidade de Parã e do outro as cidades de Tófel, Labã, Azerote e Dizeabe, do monte Sinai até a cidade de Cades-Baneia. São 11 dias de viagem pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito, e no primeiro dia do 11º mês, Moisés diz ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Isto aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei dos amorreus, que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Bazan, que morava em Astarote e em Edrei. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do Rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse: Quando estávamos ao pé do monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim: Vocês já ficaram bastante tempo neste lugar, agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e de todas as regiões vizinhas no vale do Rio Jordão, e na direção das montanhas das planícies de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tome posse de toda a terra de Canaã, até os montes Líbanos no norte e até o grande rio Eufrates no leste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria esta terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tome posse dela. Em seguida, Moisés disse ao povo, quando ainda estávamos ao pé do monte Sinai, eu lhes disse: Eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor, nosso Deus, fez com que vocês aumentassem em números e hoje são tantos como as estrelas do céu. E que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, faça com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são agora e que ele os abençoe como prometeu. Mas como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, de cada tribo escolham homens sábios, inteligentes e competentes para que eu os ponha como chefes de vocês. E Moisés continuou: Vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito, por isso peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por 1000 homens, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem ao juiz: julguem todas as causas com justiça, seja entre 2 israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim, que eu o julgarei. E assim, naquele tempo, eu lhes dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Moisés disse também ao povo: Nós obedecemos a ordem do Senhor.
nosso Deus, e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos, quando fomos para a região montanhosa dos amorreus. Finalmente chegamos à cidade de Gades, Baneia. Ali eu disse a vocês: agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que o nosso Deus nos está dando. Portanto, vão e tomem posse desta terra que está diante de vocês, como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Aí todos vocês chegaram perto de mim e me disseram: seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionarem a terra e trazer informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol. Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram trazendo algumas frutas que encontraram lá e nos contaram que a terra que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu, nós estava dando era boa. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se e dizendo: Ó Senhor, esta Ó Senhor, está com ódio de nós? Eles nos trouxeram do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que terra é essa que temos de conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo desta terra é mais numeroso e mais forte do que nós, e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Então respondi: não se assustem, nem tenham medo desta gente, pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós e ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês o viram fazer em nosso favor no Egito e também no deserto. Vocês viram como o nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva o seu filho e nos guiou o tempo todo até que chegarmos a este lugar. Mas mesmo assim vocês não confiaram no Senhor, que sempre ia adiante de vocês na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deviam armar o acampamento e para indicar o caminho que deviam seguir. Moisés continuou: quando o Senhor Deus ouviu as queixas que vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez este juramento: vocês, israelitas, são um povo mau. Por isso, nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jefane, verá esta terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor, e por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo também e me disse: você também não vai entrar na terra prometida. O seu, o seu ajudante Josué, filho de Num, é que vai entrar. Anime-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Depois Deus disse a todos nós: os seus filhos são crianças e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. E vocês estavam pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos. Mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida. Eu lhes darei esta terra, e eles serão donos dela. Agora continue caminhando pelo deserto na direção do Golfo de Acaba. Então vocês responderam: Moisés, nós pecamos contra Deus, o Senhor, mas agora estamos resolvidos a obedecer às ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vá lá, nem entre em nenhum combate, pois eu não irei com vocês, e os seus inimigos os derrotarão. Porém, vocês não me deram atenção, pelo contrário, ficaram cheios de orgulho,
desobedeceram às ordens de Deus, o Senhor, e invadiram a região montanhosa. Aí os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram e os amorreus os perseguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Orma. Então vocês voltaram e clamaram, pedindo ajuda ao Senhor, mas ele não lhes deu atenção nem os atendeu. E depois disso ficamos muito tempo em Gades. Deuteronômio 2. Moisés disse ao povo: Então continuamos a viagem pelo deserto na direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhando sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse: Já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo, agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que eu lhes dissesse: Vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tome cuidado para não provocarem uma luta com eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Edom. Vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisarem. Lembre que o Senhor, nosso Deus, abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante os 40 anos em que caminharam por este enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisavam. Assim, rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai de Elate e Ezion-Geber até o Mar Morto, e seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse: Não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em lutas com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a vocês nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes chamados Emins viviam em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigante. Tanto os Anaquins como os Emins eram conhecidos como Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Naquele tempo, os Oreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali. Acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhes tinha dado. Depois atravessamos o riacho de Zered, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cádiz Baneia. Durante esses anos, aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morremos todos os homens daquela geração que tinham idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e foi mandando até que não nos sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse: Passa hoje pela cidade de Ar, na fronteira com Moabe. Quando chegar à terra dos amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque, nem entre em luta com eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon, e não darei a vocês nenhuma parte do país deles. Esta região é conhecida também como a terra dos Refaíns, uma raça de gigantes que antigamente morava ali. Os amonitas os chamavam de Zanzumins. Havia muitos deles e eram altos e fortes como os anaquins. Deus destruiu os Zanzumins e os amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os Oreus e os edomitas ocuparam a terra deles, ali moram até hoje. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Greta
invadiram a terra dos Afins no litoral do mar Mediterrâneo e foram na direção do sul até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os Avins e ficaram morando nas cidades deles. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos diz: continuem avançando e atravessem o rio Arnon, pois eu deixarei que vocês derrotem Seom, o rei dos amorreus que moram na cidade de Hesbom. Lutem contra Seom e tomem posse da terra dele. E Deus me disse: de hoje em diante eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso, e quando ouvirem falar a seu respeito, todos ficarão tão assustados que tremerão de medo. E Moisés continuou dizendo: depois, quando estávamos no deserto de Quedemote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seom, que morava na cidade de Hesbom, um tratado de paz com as seguintes condições: pedimos licença para passar pelo seu país, prometemos andar somente pelas estradas sem sair dela, e também pagaremos pela comida e pela bebida que precisamos. A única coisa que queremos é licença para passarmos pelo seu país até chegarmos ao Rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Os descendentes de Esaú, que moravam em Edom, e os moabitas que moravam em Ar, já nos deram licença para passarmos pelo país deles. Mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor nosso Deus fez com que Seom ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, que é a nossa até hoje. Então o Senhor Deus me disse: veja, eu vou deixar que vocês derrotem Seom. Ataque-o imediatamente e tome posse da terra dele. Seom saiu com o seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor nosso Deus nos deu a vitória e nos derrotamos Seom, os seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém, mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. O Senhor nosso Deus deixou que conquistássemos todas as cidades deste Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, e desde a cidade que está no vale até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos amonitas, nem as cidades que ficam nas margens do rio Jaboque, nem as que ficam na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor nosso Deus havia proibido. Deuteronômio 3. Moisés continuou: depois fomos na direção do norte até a região de Baza, e Og, rei de Basan, saiu com o seu exército para lutar contra nós na cidade de Edrei. Mas o Senhor Deus me disse: não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Og e o seu exército, e você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso, como foi contra Seom, o rei dos amorreus, que moravam em Hesbom. O Senhor nosso Deus fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército, e nós matamos todos sem deixar nenhum vivo. Também conquistamos todas as cidades de Argope, a terra da região de Baza, que pertencia a Og. Era ao todo 60 cidades, todas elas protegidas por muralhas altas e com portões reforçados. Conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos completamente e matamos todos os homens, mulheres e crianças, como tínhamos feito na guerra contra Seom, rei de Hesbom.
mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. Foi assim que conquistamos naquele tempo as terras daqueles 2 reis amorreus na região a leste do rio Jordão, desde o rio Arnon, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, e os amorreus o chamam de Sene. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Basan até a cidade de Salca e Edrei, na parte leste de Basan. Og, rei de Basan, foi o último rei da raça de gigantes chamados Refaíns. A sua cama, feita de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura, de acordo com a medida usada naquele tempo. A cama ainda estava na cidade de Raba, nos países de Amon. Moisés continuou: Depois que tomamos posse da região a leste do rio Jordão, dei às tribos de Ruben e de Gade a região que fica ao norte de Aroé, na beira do vale do rio Arnon, e também metade da região montanhosa de Gileade, com as cidades dali. E para uma metade da tribo de Manassés dei o resto de Gileade e toda a região de Basa, onde o Og havia sido rei, isto é, a terra de Argob. Toda a região de Basa era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, isto é, Basa, até a fronteira com Jesur e Macar. Ele pôs o seu nome nas cidades dali e até hoje elas são conhecidas como a cidade de Jair. Eu dei a região de Gileade ao grupo de famílias de Maquim, e para as tribos de Ruben e de Gade deu o território que vai desde a região de Gileade na direção do sul até o vale do rio Arnon. A divisa fica no meio do vale. Para o norte, as suas terras vão até o rio Jaboque, que fica na fronteira com a terra dos amonitas. Para o oeste, seu território vai até o rio Jordão, desde o lago da Galileia, no norte, até o Mar Morto, no sul, e até o pé de Monte Pisgah, no leste. Foi nesta ocasião que dei às tribos de Ruben e de Gade e à metade leste da tribo de Manassés a seguinte ordem: O Senhor nosso Deus lhes deu esta terra a leste do rio Jordão, e vocês tomaram posse delas. Agora que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio Jordão na frente dos seus patrícios para ajudá-los a tomar posse das terras deles. Mas as mulheres, as crianças e o gado, e eu sei que vocês têm muito gado, ficarão aqui nas cidades que já dei a vocês. Ajude os seus patrícios até que eles acabem de tomar posse das terras que o Senhor, nosso Deus, está dando a eles a oeste do rio Jordão, e até que estejam morando ali em paz, como vocês estão nas suas terras. Aí vocês poderão voltar e morar na terra que eu lhes dei aqui, a leste do Jordão. Também falei com Josué e disse: Você viu o que o Senhor Deus fez com aqueles 2 reis, Seom e Og? Pois é, isto mesmo o que ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, combaterá por vocês. Nessa ocasião, eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo: Ó Senhor, meu Deus, eu sei que começastes a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito
Peço-te, pois, que me deixeis atravessar o rio Jordão e ver a boa terra que fica no outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos. Mas por causa de vocês, ó Senhor, está virado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse: Chega, não fale mais nisso. Suba o monte Pisga e lá de cima olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o rio Jordão. Dê conselhos a Josué, anime-o e encoraje-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista desta terra que você está vendo. Então, paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor. Deuteronômio 4. Depois Moisés disse ao povo de Israel: Obedeçam a todas as leis e todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus do nosso antepassado, vai dar a vocês. Não acrescente nada à lei que lhe estou dando, nem tire dela uma só palavra. Guarde todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do Monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoraram o Deus Baal. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Como o Senhor meu Deus me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vocês invadir e que vai ser de vocês. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar destas leis, eles dirão: Como é sábio e inteligente o povo desta grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como esta lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram, e conte aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor nosso Deus. Quando ele me disse: Reúna este povo na minha presença para que escute o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensine os seus filhos. Então vocês foram e ficaram ao pé do monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão e de nuvens negras. Em cima do monte havia um fogo, e as suas chamas subiam até o céu. Do meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Deus lhe anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem aos 10 mandamentos que depois escreveu em 2 placas de pedra. E ao mesmo tempo o Senhor mandou que eu lhes ensinasse as leis e os mandamentos que vocês devem seguir na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Moisés continuou: Quando o Senhor, nosso Deus, falou com vocês no meio do fogo do Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo cuidado e não cometem o erro de fazer imagens para adorar. Não faça nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal, ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua, as estrelas, pois o Senhor, nosso Deus, repartiu o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos para que eles os adorarem, para que eles os adorem. Mas vocês são o povo que o Senhor tirou do Egito, aquela fornalha acesa para serem somente dele, como de fato são.
Por causa de vocês, o Senhor Deus ficou irado comigo e jurou que eu nunca atravessaria o rio Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor nosso Deus lhes estão dando. Eu não vou atravessar o rio Jordão, vou morrer aqui mesmo, mas vocês vão atravessá-lo e tomar posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor nosso Deus fez com vocês. Obedeçam a sua ordem, não façam nenhuma imagem para adorar, pois o Senhor nosso Deus é um fogo destruidor. Ele não tolera outros deuses. E mesmo depois de muitos anos na terra de Canaã, quando vocês já estiveram velhos e tiverem filhos e netos, não cometam o erro de fazer ídolos para Deus. Isto é um pecado grave e ficará irado com vocês. Chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Se adorarem ídolos, vocês desaparecerão logo da terra que vai ser de vocês no outro lado do rio Jordão. Vocês viverão pouco tempo naquela terra e logo serão completamente destruídos. O Senhor Deus o espalhará pelas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. Naquelas nações vocês adorarão deuses feitos de madeira e de pedra que não veem, nem ouvem, não comem, nem cheiram. Lá vocês procurarão o Senhor, seu Deus, e o Senhor encontrarão se o buscarem com todo o coração e com toda a alma. E no futuro, quando estiverem em dificuldade e tudo isso acontecer, então se vocês voltarem para o Senhor, nosso Deus, e obedecerem aos seus mandamentos, ele não os abandonará. Ele é Deus, misericordioso, e não os destruirá, nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Estudem o passado, toda a história desde a criação da humanidade, caminhem pelo mundo inteiro e pergunte se alguém já viu ou ouviu falar, se haver acontecido alguma coisa tão impressionante como esta. Será que já houve alguém que, depois de ter ouvido um Deus falando no meio do fogo, ainda continuasse vivo como aconteceu com vocês? Será que já houve um Deus que resolveu ir tirar do meio de outra nação um povo para ser completamente dele, como o Senhor nosso Deus fez com vocês? Vocês viram como ele mostrou o seu poder e a sua força, viram como ele, por meio de pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos, tirou vocês do Egito. Deus deixou que vocês vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus, não há nenhum outro Deus a não ser Ele. Para ensiná-los, Deus falou do céu e na terra, ele lhes mostrou um grande fogo, e do meio deste fogo falou com vocês. Deus amou os nossos antepassados e por isso escolheu vocês, e ele mesmo, com a sua grande força, os tirou do Egito. Depois foi na frente de vocês, expulsando povos que eram mais numerosos e mais poderosos do que vocês. E assim deu a vocês as terras daquela nação, onde vocês estão morando agora. Fiquem sabendo agora e nunca esqueçam isto: somente o Senhor é Deus lá em cima, no céu, e aqui embaixo na terra. Não há outro deuses. Portanto, obedeçam a todas as suas leis que eu lhes estou dando hoje. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes e viverão muitos anos, muitos anos na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando para sempre. Depois Moisés escolheu 3 cidades no lado leste do rio Jordão, para onde poderiam fugir qualquer homem que, sem querer ou por engano, tivesse matado alguém de quem não tinha ódio. Em qualquer uma dessas cidades, esses homens estariam seguros e ninguém poderia matá-lo. Para a tribo de Ruben, Moisés escolheu Bezer, no deserto, no planalto. Para a tribo de Gade, ele escolheu Ramote, na região de Gileade, e para a tribo de Manassés do leste, ele escolheu Colã.
na região de Baza. Moisés deu ao povo de Israel a lei de Deus com os seus mandamentos, ordens e ensinamento. Isto foi depois que os israelitas tinham saído do Egito e havia chegado ao vale que fica perto de Bet-peor, na região a leste do rio Jordão. Esta terra era de Seom, o rei dos amorreus, que morava em Hesbom. Moisés e os israelitas derrotaram Seom e tomaram posse da sua terra, e fizeram a mesma coisa com Og, o rei de Basan. Assim os israelitas invadiram e ocuparam as terras destes dois reis amorreus ao leste do rio Jordão. As terras deles iam desde a cidade de Aroé, que fica perto do vale do rio Arnon, no sul, até o monte Sirion, isto é, o monte Hermon, no norte. Fazia parte delas as regiões a leste do rio Jordão, até o Mar Morto, no sul, e até o pé do monte Pisga, no leste.